irmãos botavam esse, fica muito feliz com isso, né? Os flamenguistas, coitados, né? Deus abençoe vocês, flamenguistas, tá bom? Terça-feira é de libertação, pode vir para cá. Estou brincando, gente, tá só uma brincadeira. Vamos ouvir a palavra do pastor Sandro, amém? Deus possa abençoar a sua vida hoje, mais uma vez. Faça um canal de bênção como você tem sido, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Quero convidar você a ficar de pé. Pastor André, você já me socorreu? Já? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 63, versículo 3. Minha esposa estava ali, ela falou assim, que quando eu prego, eu fico meio agitado, né? Mas eu já sou. Você está nervoso? Eu falei, sempre. Né? Falar da palavra de Deus sempre gera cria uma expectativa no nosso coração, né? Salmo 63, versículo 3, diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém? Colocaram ali, não, eu não sei se é a versão ali, porque tem algumas versões que diz amor, tem versões que diz alegria, benignidade, né? Mas eu quero falar sobre graça. Onde, mais uma vez, diga assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te louvo pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, juntamente com o teu povo, reunido no teu nome. Tudo que se faz aqui, Deus, entre louvores, entre avisos, tudo é pelo teu nome. E Deus, eu te peço, Deus, que o teu nome, Deus, seja exaltado aqui durante a ministração da palavra. Que o teu nome seja resplandecido sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Fala com o teu povo, ministra a tua igreja. Isso é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Eu coloquei um título para a mensagem. Diz assim: como viver a graça se ela é melhor do que a própria vida? Né? Como viver algo que é melhor do que viver? Como eu faço para viver algo que Deus me deu, se esse algo que Ele me dá para viver é melhor do que propriamente dito o ato de viver? E é sobre isso que eu quero falar com a igreja nessa noite. Amém? Amém? Amém. Irmãos, como nós falamos sobre salvação, a Bíblia nos ensina que não há um requisito para ser salvo. Na verdade, o único requisito para ser salvo é não estar salvo, né? Tipo, o único requisito para morrer, né? Tá vivo. O que eu quero dizer com isso? Que hoje aqui está todo mundo bem, né, para morrer. Está todo mundo bem vivo, né? Não há um preparo, Às vezes as pessoas falam assim: eu ainda não tomei essa decisão porque eu ainda não estou em condição. Nunca estaremos, né? Nunca estaremos, e talvez hoje ainda, mesmo depois de ter tido um encontro com Cristo, ainda continuamos não estando em condição de sermos dignos de recebermos a graça de Deus. Nunca estaremos. Somos falhos, somos pecadores. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos ama de forma incondicional. Ele não estabelece uma condição. Ele não estabelece uma condição. Ele diz assim: ó, não, para eu te amar, você precisa estar com essa roupa. Para eu te alcançar com a minha graça, você precisa estar vestido dessa forma, falar dessa forma. Não, basta ser o que nós somos, pecadores. E o Senhor vai lá e nos ama de forma incondicional, e nos toca, e nos cura, nos salva, nos lava, nos redime e nos transforma em uma nova criatura. Amém? Amém? Amém. Você hoje é uma nova criatura? Amém. Amém. Você é filho. Quando a sua mãe fala assim: criatura, você fala: nova? Nós somos uma nova criatura. Mas depois que nós somos alcançados pela graça, aí sim, irmão, aí sim é preciso que haja em nós uma postura.
É preciso que haja em nós uma postura que diga ao mundo: não, eu posso viver a graça, eu tenho como viver a graça. E eu quero falar sobre 6 tópicos aqui com vocês. Eu prometo que eu vou tentar, tá bom, irmão? Não demorar, porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, você sempre canta uma música no início da pregação. Eu não cantei porque eu tenho 3 músicas para cantar hoje, né? A gente vai cantando durante a pregação. Primeiro, irmão, diga assim comigo: a graça é para os humildes. Provérbios 3:34 diz assim: ele escarnece dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A falta de humildade, irmão, impede que eu entenda que eu sou necessitado da graça. Que eu sou necessitado da graça. Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, às vezes as pessoas falam assim: fulano é pobre de espírito, como um sentido pejorativo, e não é. O que eu gosto de explicar da seguinte forma: o pobre, ele só tem uma urgência. Qual é a única urgência do pobre? Que é deixar de ser pobre, ou deixar de ser tão pobre, né? Um pouco menos pobre. Então, na verdade, o pobre sempre está no desejo de algo. Quando o meu coração é pobre, quando o meu espírito é pobre, isso gera no meu sentimento, no meu coração, uma urgência de sempre querer deixar de ser pobre da presença de Deus e querer mais, e querer mais, e querer mais, e nunca estar satisfeito, porque eu sei que Deus sempre tem mais para me dar. Mas quando eu perco essa pobreza, quando eu perco esse entendimento de que eu sou pobre espiritualmente, eu paro de desejar aquilo, porque eu passo a considerar que eu já estou abastado de Deus, que eu já estou satisfeito plenamente, preenchido por Deus. João 8:31, Jesus tem um diálogo que é tenso. João capítulo 8, ele começa conversando com os judeus, e ele diz assim, e aí o capítulo, no versículo 31 diz assim: e os judeus creram nele. A Bíblia diz que ele começa assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Preste atenção, Jesus estava falando com quem? Com um grupo que o quê? Que creu nele, Opa, eu creio em você. E aí Jesus fala assim: olha, se vocês me conhecerem de verdade, a liberdade, verdadeiramente vocês serão livres. Tocou na ferida dos caras. E eles falam assim: mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Como é que você pode dizer que eu serei livre se eu nunca fui escravo? E aí Jesus repete: se vocês conhecessem a obra daquele que me enviou, verdadeiramente. Ele falou assim: não. E aí no capítulo, irmão, o grupo que começou crendo em Jesus, no final do capítulo, Jesus tem que sair correndo do templo, porque eles queriam matar Jesus apedrejado. É o grupo que creu nele. Foi o grupo que creu nele. Lá no final do capítulo você vai ver que Jesus se ausenta do templo, porque eles já estavam com pedra nas mãos para apedrejar Jesus, porque Jesus confrontou eles com a pobreza que eles tinham, com a escravidão na alma que eles tinham, e por causa de uma tradição, e por causa de um rito, e por causa de uma cultura. Não, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, nós não necessitamos ser livres. E muitas das vezes as pessoas, quando nós encontramos e vamos falar da presença de Deus para eles, elas têm a mesma postura: não, eu não preciso disso, não, eu creio em Deus. Eu creio, então, rapaz, Jesus pode libertar. Me libertar de quê? Não preciso ser liberto de nada. Foi exatamente essa postura que eles tiveram. Eu creio em Deus, mas eu não quero ser liberto porque eu não preciso ser liberto. Mas um dia eu e você entendemos, irmão, que nós precisávamos ser libertos de nós mesmos, do pecado, do meu ego, da minha altivez, da minha cultura religiosa, familiar, que não me levava a lugar nenhum. E aí Jesus sim nos ofereceu o que é saber viver uma verdadeira liberdade. Amém? Lucas 18:10-13 diz assim: 2 homens subiram ao templo. Eu gosto muito dessa parábola, para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava de pé, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Que eu quero dizer, o cara no meio da oração está metendo pau no irmão lá que está aqui. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. A graça, meu irmão, ela só se destina a um tipo de pessoa: aos humildes de coração. O soberbo não pode viver a graça. O altivo não pode viver a graça. Aquele que se acha demais não pode viver a graça, porque ele nunca desejará. A graça é para aquele que se sente desfavorecido. Porque se a graça é um favor imerecido, eu jamais conquistarei esse favor se eu acho que eu mereço. A graça só alcança aquele que não merece. Se eu acho que eu mereço, a graça não vem ao meu encontro. Ela só vai para aquele que sabe e entende que realmente é pecador. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Há um tempo atrás, eu quero chamar minha esposa aqui. Há um tempo atrás, lá na Taquara, nós cantávamos no louvor, que foi a última música que eu compus. E a minha esposa falou assim: por que você deu o nome dessa música de Caminho Perfeito? A música não fala nada disso em momento algum. Eu falei assim: mas é porque é algo que eu entendo como rudimento básico de fé, daquilo que o cristão deve ter. Vem pra cá, filho. Pega o filho. Tem outro sem filho? Tem outro sem filho. Você não repara não, irmão, mas assim, todo mundo vai cantar assim comigo. Eu falei assim: você tem como de branco e preto? Né? Por que, Sandro? Qual é o sentido espiritual disso? Não, só para ficar bonito, né? Às vezes a gente espiritualiza tudo, mas só para ficar bonito. Eu gostaria de cantar essa canção. Pedi minha amada esposa para cantar comigo. Amém? Caminho Perfeito. Vou falar que quem gravou foi o pessoal aqui da igreja, o Lube, tá? O Beck foi o pessoal aqui. Se você quiser gravar um CD, irmão, chama o pessoal aqui da igreja. Só não faça o que eu fiz, tá? Pague os meninos. Porque eu não paguei, né? Foi tudo pela amizade, pelo pão com mortadela na padaria. Vamos lá, pastor André? Eu sei quem está fazendo de propósito, a gente já se conhece, ó. Tempão. Você é mágoa de longe. Quem está descontando e faz uma hora, eu vou ter oportunidade. Agora já tá bom, né? Já se viu, né? Não está saindo som? Como assim? É o cabo? Tá ruim? Está copiado com atalho? Mas a gente acabou de ensaiar agora. Não tem problema, eu trouxe o pendrive, porque eu sou precavido. Um homem precavido vale como um homem precavido. Quer falar alguma coisa? Não? Não posso continuar. Está escrito aqui, ó, cantar música com a gente. Aí você me desorienta todo. Não está escrito? Vamos tomar uma água. Está escrito culto, graça. Também não está tocando, não? Possível, eu ouço no carro? Não mesmo? Não tem problema, eu toco guitarra. Pega o pedestal aí. Vai tocar? Me ajuda aqui, Lu. Lu, posso tocar tua guitarra? Cadê? Pode? Me ajuda aqui então, por favor.
Vamos ser assim, ó. Ter suas bênçãos, ver teus sinais, prodígios, livramentos, o que me apraz perante o teu amor. Não é o melhor ver das curas, ressurreições, ser amado por multidões, diante da tua graça. Não é o melhor. Quero perder a minha vida entre todos ser menor, oferecer a outra face, 2 milhas ou maior, ser um sacrifício vivo, o que sou além de vós. Perdoar mesmo ferido, não há oração melhor. Ver suas curas, ressurreições, ser amado por multidões, diante da tua graça. Não é o melhor. Quero perder a minha vida entre todos ser menor, oferecer a outra face, 2 milhas ou maior, ser um sacrifício vivo, sou além de vós. Perdoar mesmo ferido, não há oração melhor. Espírito Santo, ensina-me. Espírito Santo, ensina-me. Espírito Santo, ensina-me. Espírito Santo, ensina-me. Espírito Santo, perder a minha vida entre todos ser menor, oferecer a outra face, sacrifício vivo, perdoar mesmo ferido, não há oração melhor.
questão, essa parte do Espírito Santo não tinha, e eu ficava muito incomodado. Eu falei, caramba, Deus, não dá para cantar música quando você vai ficar um tempão mentindo, né? E aí Deus botou no coração e falou assim, então bota assim no final, o Espírito Santo ensina que aí tu se salva. Que é difícil, né, fazer isso tudo que a Bíblia nos incentiva a fazer. Se você quiser, tá, a música está no YouTube, tem até o playback, né, que eles não deixaram tocar. As outras músicas eu preciso de playback, tá? Amém, irmão? A graça é para os humildes. Se você não é humilde, a graça jamais ela não serve para você. Nada que serve para você, nada que foi cantado. Se você se acha muito, nada que serve para você. Talvez seja até um suplício você ficar aqui até o final do culto, né? 2, segundo, a graça ela é um processo. A gente precisa, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o seguinte, que entre o tempo de pecado e servidão e o tempo de descanso e santidade, existe um tempo de conversão e de restauração. Lembra do povo do Egito? Eles eram escravos, caminharam para a terra prometida, que para nós simboliza Canaã, a nossa Canaã celestial. Entre um momento e outro, existe um outro momento. E que momento é esse? Esse momento é o deserto. O que foi isso? Vou orar pela tua vida, você vai ver. Esse momento é o deserto. Sabe o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a graça é o deserto. O deserto, irmão, ele é a própria expressão da graça. Sabe o que isso é heresia? Aí você pegou pesado. Você dizer que a graça é expressa pelo deserto, o deserto é uma coisa tão ruim, né? O povo sofreu, o povo não teve nada lá. Jeremias 31, versículo 1, versículo 2, diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão no futuro o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. O deserto, irmão, ele é a graça. Mas, Sandro, no deserto não tem nada, é isso aí. Na graça não tem nada. Não tem bênção, não tem conquista, sabe? Não é um lugar assim de você conquistar, de você avançar. Não, na graça é um espaço vazio que só tem você e Deus. A graça é um espaço-tempo feito para abrigar só você e Deus. Não foi feito para abrigar os teus planos, os teus sonhos, não. A graça é um momento só para mim e para o Senhor. O deserto é um lugar onde só existe você e Deus. E Sandro, como é que eu vivo? A gente vive, irmão. Porque se só tem um eu e Deus, e aí eu quero fazer um bate rápido com vocês aqui, por exemplo, Sandro, mas o povo no deserto tinha sede. Êxodo 17:6, a Bíblia diz que Jesus era a rocha de Horebe. Moisés ia lá ferir a rocha, e a rocha dava água que matava a sede do povo, muito mais agora. Porque se aquela rocha natural que simbolizava Jesus era capaz de matar a sede do povo naquele momento, para que Moisés voltasse a falar a rocha, para que ela voltasse a produzir água, para que ela voltasse a produzir água, porque era uma rocha natural. E hoje Jesus não se apresenta mais como uma rocha natural, a Bíblia me apresenta ele como uma rocha eterna. E isso quer dizer o quê? Se uma rocha que não é eterna me oferece uma água que mata numa sede de uma forma sem eternidade, aquele que é a rocha eterna é capaz sim de me oferecer uma água que quando eu beber essa água eu jamais sentirei sede, porque ele continua sendo a rocha, só que agora ele é eterno. E é por isso que quando nós bebemos e nos saciamos dele, nós jamais voltamos a sentir sede. Amém? Sandra, não foi na fome. Êxodo 16, o Senhor é o pão, é o maná que desce do céu. João diz que ele é o pão da vida. Quem come jamais volta a sentir fome. Às vezes as pessoas gostam de rotular, não, porque Jesus agia assim no Velho Testamento, Deus agia assim no Velho Testamento, né? Não no Novo, como se Deus fosse preso a uma estrutura ao qual foi compilada a Bíblia, porque não foi ele que compilou dessa forma, foi uma compilação, uma organização feita por homens e dividir entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, até porque o Novo Testamento nem começa em Mateus, ele começa mais propriamente em Atos, porque todos os 4 evangelhos ainda estão no momento da lei, ele veio para cumprir a lei. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Jesus é um pão.
Existe uma igreja assim que é bem sóbria. Se fosse essas igrejas meio doidas, eu duvidaria, irmão. Mas ontem eu estava na internet e eu entrei num canal no YouTube da Missão Adventista, do pastor Gerson Pires. A Missão Adventista é um grupo missionário que vai para Angola pregar o Evangelho, e em determinados momentos eles começaram a orar para que o Senhor nos ajudasse a matar a fome daquele povo. E aí, irmão, se você tiver a oportunidade de você ver esse vídeo, de ver aqueles angolanos andando no chão, no meio da selva, e catando pão que está descendo do céu, meu irmão, e eles com aquela maná branco, e esse pastor brasileiro, ele falou assim: nós enviamos esse pão para um laboratório, eles identificaram glicose, aminoácidos, propriedades do pão, e aquelas pessoas assim: nossa, tem gosto de bolo, catando do chão um pão que eles não sabem de onde vem. Meu irmão. E quem diz que Deus está preso na minha concepção de que Ele pode fazer no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Ele sempre foi Deus, Ele sempre será Deus, Ele age da forma que Ele quer, meu irmão. Eu sei que está lá as pessoas pegando pão do chão que está descendo do céu. Coloca no YouTube, Missão Adventista, o maná continua descendo do céu. É muito bonito, meu irmão. É muito bonito porque Deus, irmão, Deus opera de uma forma grandiosa. Muito tempo atrás, eu assisti um vídeo de uma missionária que eles chegaram numa tribo e tinha um grande templo lá feito de palha, um negócio muito grande. E a missionária falou assim: esse templo é para quê? O que é feito nesse templo? E aquela pessoa, aquele líder, falou assim: nada. Eu falei: vocês fizeram um templo para nada? Foi para nada. Nós fizemos esse templo porque a nossa liderança tempos atrás disse: construa um templo. E a gente perguntou para quê? Ele falou assim: eu também não sei. Construa um templo, porque daqui a um tempo chegará uma pessoa que nos ensinará o que fazer dentro do templo. E ele vira para a missionária e fala assim: e a senhora chegou. Isso aí quem tem que me responder é você, não eu. Você está entendendo, meu irmão? Deus, Ele é poderoso demais. Amém, irmão? Ele mata minha sede, Ele mata minha fome de pão. Ah, Santos, tem que ser só Ele mata minha fome de carne. Ele manda carne, Ele manda as codornas, como carne. Ah, Santos, tem que ser pão ou carne, não tem problema, pode ser hambúrguer. Ele manda pão e carne junto para Elias. Não precisa ser só pão e só carne, pode ser os dois juntos. Elias foi o primeiro cara que comeu hambúrguer, está escrito na Bíblia. Chegou lá, ó, pão e carne, todo dia tinha pão e carne de manhã, pão e carne de noite. Foi o primeiro cara que comeu hambúrguer que está escrito na Bíblia. A noite é fria, o dia é quente, tem nuvem, tem coluna de fogo. Isso tudo no deserto. Porque o deserto é um espaço que só cabe eu e Deus. E Ele sabe realmente do que eu necessito. É fome? Então toma. É sede? Então toma. Está com frio? Eu te aqueço. Está com calor? Eu te refrigero. Está com sede? Eu sacio a sua sede. Está com fome? Eu mato a sua fome. Porque é um lugar só para mim e Ele, meu irmão. É um lugar só para você e Ele. Não é um lugar para ter sonhos assim, sei lá, uns negócios estranhos. A pessoa às vezes fica translocada: não, eu quero isso, mas não. O Senhor não aceita dividir nada disso com Ele. A graça, a única coisa que você pode ter de bom é Ele. É Ele. É por isso, meu irmão, que Moisés, quando terminando o período do deserto, e o Senhor Deus já entristecido com o povo, ele disse assim: Moisés, eu não seguirei adiante do povo. O povo já me entristeceu demais. Vocês entrarão na terra prometida, mas a minha caminhada com vocês encerra aqui. Moisés freia e diz assim para ele: mas ora, Deus, o que nos torna diferente dos outros povos é a tua presença. Porque se a tua presença não estiver conosco, nós seremos como qualquer outro povo. A única coisa que nos diferencia é o contigo andar. Se fores para entrar na terra prometida assim, a tua presença nos mate no deserto. Porque Moisés entendia que a graça de Deus é melhor do que a própria vida, meu irmão. Apóstolo Paulo, por 3 vezes, chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, olha esse espinho na carne, o mensageiro do diabo vem tentando me esbofetear. Há pessoas que dizem que é enfermidade, há pessoas que dizem que era perseguição, a Bíblia não explica o que é, mas por 3 vezes ele clama ao Senhor, e o Deus fala assim: Paulo, cessa de pedir. A minha resposta é não. A minha graça te basta, cara. E aí Paulo na mesma hora cessou, irmão, porque Paulo também entendeu que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida. A tua graça é melhor
do que a própria vida. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, nós comemoramos o aniversário aqui da igreja e eu propus no meu coração só de cantar a música de gratidão, né? Era um culto de agradecimento. Eu coloquei na internet, não para que as pessoas se apedassem de mim. E eu cheguei em casa, foi um culto só de gratidão. Eu cheguei em casa, eu e minha esposa não temos filho. Eu resolvi fazer aquele exame, que o constrangedor que faz, né? Vai lá, colhe o esperma. Cheguei na internet, fui pegar o exame e vi que a minha esposa não engravidava, não por culpa dela, mas por culpa de mim. E que as taxas mostradas no exame não me permitem nem mesmo fazer uma inseminação artificial. E aí eu fui para a internet, irmão. Não para criar um constrangimento, porque eu não aceitava, não achava digno que a minha esposa carregasse esse peso que não era dela. Porque as pessoas falam assim, Deus me falou, tem um filho, não, no seu ventre. Porque o profeta nunca volta para pedir desculpa, né? Eu não conheço um. E aí, irmão, eu diante daquela notícia ali, eu fiquei muito conturbado, muito, porque eu não queria demonstrar tristeza, porque eu tinha medo de minha tristeza se parecer com um sentimento egoísta da minha esposa olhar para mim e falar assim, você está triste por quê? Você queria que a culpa fosse minha? E eu fiquei muito assim, sem saber o que fazer, eu fiquei até sem saber como me entristecer. Minha esposa foi para o quarto, eu sei que ela me amou, me amparou, né? E assim, irmão, em momento algum nós murmuramos ao Senhor. Em momento algum, vou fazer a minha parte, vou me tratar, vou tomar remédio, vou fazer o que tiver que fazer. Mas se Deus, irmão, não quiser me responder, ainda assim, eu sei que a sua graça é melhor do que a própria vida. Eu sei, irmão. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, isso aqui é muito bonito. A minha única intenção foi de retirar esse jugo da vida da minha esposa. Eu a amo demais. Não queria que ela carregasse isso. As pessoas nunca acham, né, que a culpa é do homem, né? Sempre é da mulher. Mas essa aí quem carrega sou eu, né? Aí eu falei assim, pesa sobre mim o desafio de Eucânio, né? Tentar ser melhor do que 10 filhos. Sei que eu não vou conseguir, né? Mas pelo menos vamos tentar, né? Não há problema. Eu respondo para o inimigo gerando filhos na fé. Essa é a forma. Vem, Letícia, cantar comigo. Vem. Ele vem para te salvar. Ontem eu me senti muito importante, irmão. O pessoal fazendo fila para ensaiar comigo. Aí a gente tem que ensaiar. E eu escrevendo a pregação, eu falei, já está 4 horas aí, já escreveu quantas folhas? Eu falei, 3. Cadeiras, está vendo? Eu cheguei na 4ª parte. São só 12 folhas. Brincadeira. Não, não, não.
Se a graça é o processo, Atos 20, 21, 24 me ensina que a fé é o instrumento, testificando tanto os judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho em minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo isso, através do seu testemunho, através da sua pregação, através da sua palavra, ele aponta para a graça de Deus, e pela graça de Deus é gerada a fé para a salvação. Efésios 2,8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de vós, é dom de Deus. O que nós precisamos é testemunhar a graça do Senhor em todo momento, em qualquer situação, estarmos satisfeitos nele e o mundo olhar para nós, independente de qualquer situação. Como pode estar assim? Como pode estar tão em paz? Como pode estar tão bem se tudo cai ao seu redor? E ali nós testificando e testemunhando a graça de Deus, o Senhor gerará fé para a salvação no coração daqueles que não creem. Amém? Ou seja, se arrepender dos nossos pecados é o primeiro e mais legítimo ato de fé. Sandro, eu tenho fé. Se arrependa do teu pecado. Esse é um ato de fé. Confessar o teu pecado para aquele que você nem conhece. Quarto lugar, a religião diz que eu sou melhor do que os outros por causa dos meus atos. A graça me diz que eu sou igual a todo mundo, mas justificado pelo ato de Cristo. Tem um texto grande aqui, eu não quero me alongar, mas eu vou explicar o que acontece. O pastor Genival sempre brinca aqui, né? A culpa é de Adão, né? Enquanto ela chega no céu, vamos falar com Adão. A Bíblia diz nesse texto de Atos 20, do 21 ao 24, diz: por causa da ofensa de um, Adão, todos se tornaram pecadores. Todos, por causa de um. Mas até ali, o Senhor tratava com o seu povo. E de repente, em um momento, o povo se ensoberbece, não, diz assim: nós queremos um Deus, nós queremos ser uma nação, nós não queremos ser guiados somente pela voz de Deus, nós queremos os nossos princípios e os nossos paradigmas religiosos. E aí chega o que? A lei. Sendo por que a lei era tão severa? Porque aqui nesse livro vai dizer que a morte predominou e prevaleceu até Moisés. Só até Moisés. Quando a lei chega, Adão perde a exclusividade da culpa do pecado, e todos nós passamos a ser culpados, porque é como se Deus falasse assim: olha, estão errando por quê? Eu te dei a lei. Vocês não querem atos religiosos? Por que estão errando então? Porque antigamente diziam que não erravam porque não tinham um direcionamento religioso. Pronto, aí está a lei. Continuam errando, e aí o texto vai continuar: assim pela ofensa de um, como pela ofensa de muitos, eu e você, somos tão culpados como Adão, porque um dia nós recebemos a Deus aquilo que nós pedimos: Senhor, me dê um código de conduta moral religioso para que eu possa ser bom, para que eu possa ser reconhecido diante das nações. E o Senhor falou: então dá, toma-lhe a lei. E aí o apóstolo Paulo diz que a lei não serviu para nada, somente para nos apresentar o próprio pecado. Eu e você passamos a ser tão culpados como Adão, porque Adão pecou na inocência, eu e você pecamos diante da lei. E por causa da ofensa de um e da ofensa de muitos, ainda assim, a graça só pode vir de um só. É de um só, meu irmão. Sandro, eu já sou católico, eu já sou espírita, eu já sou budista, e que não sei o que, e tarará, e tarará. E sabe o que isso te torna? Diante de Deus, nada. Sandro, eu já sou filho de pastor, eu já sou tantos anos de igreja, sabe o que isso te torna diante de Deus? Nada. Você tem 3 formas para sair daqui nessa noite: um pecador cético que não acredita em nada, um pecador religioso que não se acha pecador, ou um pecador justificado pela fé em Cristo. Você só tem essas 3 formas para sair daqui nessa noite. Em todas elas você sairá pecador.
Você pode sair daqui negando, não acredito em nada. Isso é um problema tudo. Deus não depende que eu creia para que Ele seja Deus. Você pode sair daqui batendo no peito e se gabando, não, eu tenho uma história religiosa na minha família, eu tenho um histórico religioso na minha família, meu bisavô era isso, meu avô era isso, meu tataravô era isso, e eu não vou ser o elo fraco da corrente. Você pode ser isso. Você vai ruir como todos eles ruíram, porque eu só passo a me fortalecer quando eu declaro a minha fraqueza diante de Deus. Porque eu entendo que Jacó só venceu o anjo quando ele no seu coração resolveu perder. Até enquanto ele lutava, o anjo não ia embora, mas a bênção, meu irmão, também não chegou. Quando ele declara a sua fraqueza e o anjo diz assim, vou quebrar a tua perna, ele fala assim, quebra, pode quebrar, não sou nada, mas me dá a bênção. Ele só vence quando ele resolve perder para o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que ele exalta aquele que se humilha. É totalmente o contrário, meu irmão. É totalmente o contrário. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Amém. Quinto, estou terminando. Pessoas e ídolos não podem trazer a graça. Abra sua Bíblia, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. No versículo 20, diz assim, sobreveio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu vou te explicar o que é isso, irmão. Vou te explicar o que é isso. Sandro, os ídolos não podem me trazer graça? Não. Sandro, mas eu tenho uma estátua lá na minha casa. Tem. Mas ele não pode trazer graça para a tua vida. A foto da tua avó morta na tua carteira não pode trazer graça para a sua vida. Não pode. Preste atenção, irmão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto muito de Deus porque Ele sabe responder à altura. Ele sabe responder à altura. Quando a lei chega para o povo de Deus, acontece uma coisa. Moisés desce com a lei e o povo está corrompido. E naquele momento ali, 3.000 homens morrem. Moisés manda aniquilar 3.000 homens. 3.000 homens descem. Isso foi quando o princípio religioso chegou. Estavam sob a soberania do princípio religioso. Jesus chegou e falou, não adiantou, né? Não adiantou. Não, Jesus realmente não adiantou. Está tudo aqui do mesmo jeito que estava. Jesus envia a graça. Jesus traz a graça. Ele vem falar da graça. Quem é a pessoa que vem apresentar essa graça para nós, ao nosso coração? O Espírito Santo. Quando Moisés desce com a tábua da religião, 3.000 homens morrem. Quando o Espírito Santo desce com a revelação da graça de Deus, 3.000 homens se convertem. Deus sabe responder à altura, meu irmão. Porque aonde abunda o pecado, meu irmão, superabunda a graça de Deus, meu irmão. A graça de Deus. Quando a graça chega, estava na memória de Deus. Eu vou mostrar que princípios religiosos não servem para nada. Eles precisam da minha graça. Eu até brinquei com o pastor hoje, ele estava cortando o cabelo. Eu falei assim, pastor, tem música antigamente que as pessoas faziam, às vezes até com simplicidade, mas que às vezes não relatam o que realmente a palavra é. Eu até cantei aquela música assim, que diz assim, quando eu cheguei aqui, o Senhor já está... Não, nessa não, sempre canto mais ela. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, o Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Olha, o Espírito Santo não é Deus? Quando na verdade Ele é o Deus que está. Nós sempre tratamos o Espírito Santo como se fosse algo menor da Trindade, quando na verdade, se assim fôssemos comparar, Ele é algo mais valorizado, é o único que Deus não permite que seja ofendido. Ele permite que você ofenda ao Pai, que você não ofenda, que você não faz. Ele não te permite que você ofenda o Santo Espírito. E foi o Espírito Santo
que ficou aqui conosco para nos revelar a graça do Senhor. Sandro, como ele fez isso? Me convencendo de que eu era pecador. De que eu era pecador. Ele disse assim: olha, cara, tu precisa da graça, meu irmão, porque tu não é um nada. Tu é nada. Você não é capaz de remir a sua vida. Você precisa da graça de Cristo. Foi isso que o Espírito Santo veio falar para mim e para você. Amém? Vamos para a terceira música. Quero chamar aqui meus meninos. Louvar uma irmã, a gente está tenso, porque não é o tipo de música que a igreja está habituada, né? Tem letra nas músicas, não tem? Bota a letra para a igreja acompanhar. Não adianta fazer assim não. Eles ficam assim, ó, vai, segue. Eu estou filmando, não tem como voltar não. Essa parte eu não vou editar, mas assim, se der errado, como é que eu volto isso? Vou repetir a pregação? Eu. Dá para tirar o fechar? Fecha não, David, você sabe que não fecha. Tentando fechar o terra. Bobo. Gente, está bonito, irmãos? Primeiro para Jesus, depois para vocês, amém? Que isso? Vai ficar todo mundo em cima da letra? Vamos lá. Se espalham
A graça me faz ver o quão pequeno eu sou. Lucas 19 conta a história de um homem que se achava enorme. Seu nome era Zaqueu. Quando ele passava na rua, todo mundo sumia. Ele era um homem grande para aquela situação. Mas no versículo 3 diz assim: este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Ora, um homem tão grande, com a sua grandeza e com o seu poder, não consegue ver Jesus. Sua grandeza material não foi o bastante para ver Jesus. No versículo 5, Jesus diz para ele: Zaqueu, você quer me ver? Desce. Desce, Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Jesus disse: Zaqueu, desce, cara. Tu não é isso tudo que você acha que você é. É importante que eu entre na tua casa. Deixa eu falar para você que está aqui nessa noite. É importante que Jesus entre na tua casa nessa noite. É importante, mas antes você precisa descer desse teu pedestal aí, achando que você não precisa dele. Olha para mim, você precisa dele. Você, na verdade, você é nada sem ele. Versículo 6. Zaqueu, então, diante desse convite, ele desce. Desceu por toda a pressa e recebeu com alegria. Se hoje você está aqui nessa noite e você ainda não teve encontro com Jesus, se apressa. Se apressa. Hoje é noite de salvação para a sua vida. Hoje é noite de salvação para a tua vida, para a vida da tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Versículo 7. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Essa é a primeira coisa que vai acontecer quando você resolver entregar a sua vida para Jesus. As pessoas que antes te conheciam, assim: Jesus está com esse cara? Eu não acredito. Pode acreditar, ele vai estar, porque não depende de você, depende da sua graça. Não depende de quem eu sou, depende de quem ele é. Não depende do que eu tenho, depende do que ele tem para mim. Não depende do que eu sinto, depende do que ele sente por mim. Porque se dependesse de mim, eu não conseguiria nada, porque nem o amar primeiro eu amei, nem desejar eu desejei. O Espírito Santo precisou me convencer que eu era um pecador. Não partiu de mim o desejo de ser salvo. O Espírito Santo me convenceu: olha, você é um pecador. Então eu abri meu coração. Abri meu coração. Sim, Espírito Santo, eu sou um miserável pecador, eu preciso de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele me amou primeiro. Eu nem queria ser amado por ele. Talvez você esteja aqui nessa noite, você não quer ser amado pelo Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Talvez você esteja aqui hoje não amando o Senhor, mas deixa eu te falar, ele ainda assim te ama e continua te amando, porque o amor primeiro nasceu no coração dele. Se não fosse assim, não seria graça, seria prêmio. Mas não é prêmio, é graça. E aí no versículo 8 diz: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Alguém tem dúvida que Zaqueu empobreceu? Ele disse assim: Senhor, eu vou dar muito mais do que eu roubei, eu vou devolver muito mais além do que eu extorqui. Ele desce na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida material, para chegar no momento de estreito com o Senhor, para entender que aquele momento da graça da vida dele só cabia a ele e Deus. E no versículo 9 e 10 diz: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero dizer para você nessa noite que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus: há salvação para a sua vida. Você precisa ser salvo. Sandra, eu não concordo, é porque você ainda não desceu. Mas eu quero fazer um convite para você nessa noite, irmão.
entender que você precisa descer. Você precisa descer. Você precisa confessar diante de Deus que você não é ninguém. Ah, não sou eu não, irmão. Ninguém aqui é merecedor. Ninguém aqui é digno. Ninguém. Nunca seremos. Porque somos pecadores, santo? Não, irmão. Eu creio que nem depois de termos o nosso corpo glorificado, ainda assim seremos dignos. Nem estando lá no céu, ainda assim nós seremos dignos. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus estará lá para me receber, para receber todo aquele que abriu seu coração, para que ele pudesse morar e poder ouvir da boca do nosso Mestre, autor e consumador da nossa fé, instrumento de revelação da sua maravilhosa graça. Vinde benditos de meu Pai, possuído por herança o reino que está construído desde a fundação do mundo. Mas eu nem existia, Deus. Não, mas já está construído muito antes, porque eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. Eu te amei quando você ainda nem existia. Eu te amei. O seu lugar no céu, na sua morada no céu, já está construída antes mesmo de você nascer. Porque antes mesmo de você nascer, a Bíblia diz que você ainda era massa informe no ventre da sua mãe. O Senhor ali já te conhecia e já te amava. E já te amava. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a você abrir o seu coração para o Senhor e dizer assim: Senhor, ser propício a mim, pecador que sou. Eu preciso da sua graça. Vamos ficar de pé. Você que já é um salvo, você que já tem o Senhor na sua vida, esse é o momento de você quebrantar o teu coração. Nós cantamos aqui: pecado não se explica. Não dá para chegar assim: Senhor, eu pequei para isso. Não, pecado não se explica. Pecado se paga. Pecado se paga. Todo pecado tem que ser pago. Só que o Senhor Jesus me proporcionou a oportunidade de não ter que pagar pelos meus pecados. Ele se fez maldito. Ele se fez pecador. Ele se fez maldição. Ele levou o cativo o cativeiro. E o castigo que me trazia, que era para mim, Ele tomou sobre si e nos deu paz. E nos deu paz. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Você que está aqui nessa noite, que quer experimentar o que é viver essa graça, o convite está aberto para você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sabe por que eu tenho que ir? Porque você precisa descer. Você precisa declarar. Você precisa confessar que você é necessitado da graça do Senhor. Nós estaremos aqui na frente pronto para te receber. Você que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, você terá o tempo dessa canção de sair do seu lugar e falar assim: Senhor, eu quero que a tua graça seja o norte da minha vida, seja o norte dos meus sentimentos. Você que está aí em cima da galeria, talvez se sinta escondido, saiba que o Senhor te amou primeiro. Aleluia.
cruzados, como se estivesse se segurando para fazer algo que o seu coração sabe que você precisa fazer. Você precisa de Deus na sua vida, mas você precisa confessar, você precisa descer. Seja sempre exaltado, Jesus Cristo. É difícil lutar contra o nosso próprio eu, né? É difícil lutar contra os nossos próprios princípios. Dizer assim, eu sempre fui assim. É hora de descer e dizer assim, Deus, eu preciso da sua graça sobre a minha vida. Porque o que é a minha vida? Porque a sua graça é melhor do que a própria vida. E por isso, Deus, os meus lábios te louvam. Tu és Jesus, Filho de Deus. Diga, tu és Jesus, seja exaltado, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu valor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Só igreja, seja exaltado. Diga, seja exaltado. Seu nome é poderoso é. Esse é o melhor ato que vocês poderiam tomar para a vida de vocês. Porque esse ato que vocês estão tomando aqui vai muito além da nossa vida. Esse ato nos leva para a eternidade. Eu quero prestar uma oração para vocês. Chegou a hora de confessar o Senhor. Não é só crer, é crer e ser batizado. É crer, porque um monte de gente crê. Talvez tenha um monte de gente falando que crê. Não crê em Deus, mas é crer e ser batizado. É crer e ser envolvido. É crer e ser transformado. Não basta apenas crer. É necessário deixar Deus mudar a nossa vida, nos envolver por completo. Eu vou prestar uma oração para vocês. Diga assim comigo. Que sou e que precisa da tua salvação. Escreve no livro da vida. Eu te prometo servir até o Senhor. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Senhor, nessa hora, Deus, eu te peço agora, Pai, os teus filhos que estão aqui na frente. Senhor, nós como igreja, Deus, selamos esse momento e nos comprometemos diante do Senhor a ajudar as suas filhas, Deus, nessa caminhada de fé, a experimentar a graça do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, da ordem dos teus anjos, Deus, para que se acampe ao redor dos teus filhos, para que eles não possam retroceder, para que eles não possam voltar, Deus. Nós te louvamos, eu te agradeço,
porque pela vida das tuas filhas hoje se fez festa no céu. Por isso nós te louvamos e nós te bendizemos, nós te adoramos. Você pode aplaudir o Senhor, amém, meu irmão? Quem louva a Deus pela graça do Senhor? E se te faltar alguma coisa? Diga, a tua graça é melhor do que a própria vida. E se te faltar alguma coisa? E se a doença vier? E se o dinheiro não vier? E se os teus amigos te abandonarem? E se tudo der errado? E por isso, os meus lábios te louvam. E por isso,